Primeira leitura que eu faço na versão King James. E depois eu passo aqui para João Ferreira de Almeida, tá? Revista atualizada. Capítulo 3, verso 11 a 16, está escrito o seguinte na palavra de Deus. E apegando-se o homem coxo a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, ele respondeu ao povo: homens de Israel, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais seriamente para nós? Como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos este homem andar. 13. O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e negastes na presença de Pilatos, tendo ele determinado que fosse solto. E no verso 14, mas vós negastes o santo e o justo, e desejastes que vos fosse concedido um assassino. Verso 15, e matastes o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dos mortos, do qual nós somos testemunhas. E no verso 16, e pela fé em seu nome, fortaleceu o seu nome a este homem, a quem vedes e conheceis. Sim, a fé nele deu a este perfeita saúde na presença de todos vós. Oremos. Pai eterno, que o Senhor nos conceda agora, neste momento, graça para o entendimento do texto e que o Senhor me ajude na exposição também, Deus. Que eu consiga aqui ter forças, que eu consiga ter sobriedade, Deus, para discorrer sobre esse texto e abençoar a sua congregação, abençoar os seus filhos. Muito obrigado, Deus. Que o Senhor me ajude, ajude os meus irmãos, que a sua palavra encontre, Deus, lugar em nossos corações, nos exortando, nos corrigindo, mas também salvando os perdidos. É o que eu lhe peço em nome de Jesus, Pai. Amém. Bom, estamos aqui, o tema da minha mensagem é bem sugestivo, é o discurso de Pedro, né? Logo após ali ele curar aquele homem coxo de nascença, né? Então nós temos aqui mais um relato de alguém que tem uma enfermidade de nascença. Se os irmãos verem, temos um paralelo em João, capítulo 9, de um cego de nascença. Estão lembrados? Né? E aquele homem curado por Jesus, ele é interrogado pelos fariseus, né? E é constatado que aqueles homens não têm respostas para tentar descredibilizar o milagre de Cristo. E o próprio cego de nascença, ex-cego, né, na oportunidade, ele diz: Deus não ouviria um homem pecador, né? Certamente Deus está com aquele homem e assim ele me curou. Quem ele é eu não sei, porque ainda não tinha ocorrido o encontro, mas ele já estava ali sendo trabalhado, né, para o seu encontro com Cristo, onde ele realmente abraça pela fé. Muito semelhante ocorre aqui, muito semelhante com este homem, tá? Que veremos agora a constatação de que ele foi curado pela fé em Cristo. Então veremos o acontecimento aqui, que na verdade é uma explicação daquilo que o Gessé pregou. O Gessé nos pregou o quê? A cura em si, correto? O evento em si. E agora nós veremos a explicação que o próprio Pedro dá sobre este acontecimento. O desafio para nós é o quê, irmãos? Entendermos o propósito deste milagre. O porquê que isso está ocorrendo? Por quem está ocorrendo? Esses são os desafios que nós temos ao adentrar no texto, tá? Então nós veremos este discurso de Pedro, ao mínimo em duas partes, né? Teremos duas partes aqui. Primeira parte do discurso de Pedro é a parte da defesa, né? Ou a parte judicial, que está do verso 12 a 18. E dentro dessa primeira parte está o núcleo histórico
sobre o que aconteceu antes da cura que a tornou possível. Deus exaltou aquele que foi crucificado, aquele cujo poder se realizou o milagre. Segue-se a declaração explícita de que o nome de Jesus, ou seja, a autoridade de sua pessoa, foi a fonte da cura. Né? Isso está claramente no verso 16. A segunda parte, a parte deliberativa do discurso, faz a aplicação. Pede uma resposta da multidão, enquanto ele delibera sobre os fatos, dos versos 19 a 26. É muito semelhante ao primeiro discurso em Pentecostes que ele teve, a qual ele narra, ele dá uma explicação histórica, teológica histórica, aplicando salmos, aplicando textos, profecias, por exemplo, de Joel capítulo 2, explicando o que estava ocorrendo. Estão lembrados? Porque houve um grande estrondo, um grande barulho, e aqueles homens de Israel vão até o local, encontram aquela manifestação gloriosa do Espírito, e eles perguntam, o que está ocorrendo? Eles estão bêbados? Ao mesmo tempo tinha alguns incrédulos no meio. E Pedro começa então aquele seu primeiro discurso, explicando o que estava ocorrendo. É muito semelhante agora. Tá? Tem um fato milagroso, um fato extraordinário, que é a cura de um homem coxo de nascença, e algo que foi efetuado, sim, pelo Santo Espírito neste homem, porque não devemos esquecer que Deus planeja, Cristo executa, agora está ascendido ao céu e o Espírito Santo agora está governando a sua igreja. E nós vemos que este poder está presente junto com esses homens, Pedro e João, e agora se manifestando na cura, que ocorre pela fé deste homem. Então, amados, é muito semelhante os dois discursos, tá? E tem esses pontos aqui que muitos se apegam apenas ao fato extraordinário, mas esquecem o porquê que aquilo está ocorrendo. E nós, como bons reformados que somos, né, pessoas sóbrias que respeitam o contexto do texto, respeitam toda a interpretação correta do texto, nós não vamos pegar um fato isolado, apenas a cura do coxo, e recortar isso para nós e falar, olha, Deus cura. Realmente, Deus cura. Mas por que ele cura? Ele efetua milagres? Sim, ele efetua milagres. Mas por que ele efetua isso? Para trazer glória para o homem? Para transformar homens em super apóstolos? Super milagreiros? Então nós temos que agora ter atenção que, como ao exemplo do primeiro ponto da manifestação do Espírito, o porquê que aqueles homens começaram a falar em outros idiomas, chamou a atenção e a partir daquele ponto ele explicou, pregou o evangelho. 3.000 almas foram salvas. E agora? Por que esse homem foi curado? E é nisso que eu quero me ater. A lógica do texto, ao que o texto está nos apresentando. Apenas isso. Tá? Então, amados, veremos aqui também cristologia na igreja primitiva. Porque esses acontecimentos são o que os profetas anunciaram. Em muitas promessas messiânicas. Os coxos andares, o próprio Gessé citou aqui o texto de Isaías, semana passada, que falava sobre a vinda deste Messias, que faria os coxos andarem. Então esta promessa significa que a bênção pode vir àqueles que se converterem. Este discurso é um dos mais ricos em termos cristológicos do livro de Atos. Pois Jesus é chamado de o servo, o santo, o justo. E nós temos que explorar isso. Ele é chamado de o autor da vida por Pedro. E isso tem um peso teológico para nós. O profeta como Moisés, que será apresentado mais para frente. O Cristo e a descendência de Abraão. Vemos que a cristologia da igreja primitiva se desenvolveu muito rapidamente nos primeiros 5 anos da igreja. E a resposta correta à sua vinda implica voltar-se e se arrepender, uma vez que a bênção de se voltar para Deus está exclusivamente voltada para a pessoa de Cristo. Então, tudo que ocorre em Atos, os irmãos precisam perceber isso, se volta para o centro daquele que governa, que é Cristo Jesus. O primeiro sermão, os irmãos viram
Pedro explicando os Salmos Davídicos, que nem o Salmo 16. Sobre quem falava? Cristo. Veja, então é este. E agora novamente veremos isso. Entrando a partir do verso 11, tá? Que eu gostaria que os irmãos me acompanhassem. E assim vamos discorrer e sacar aqui do texto essas preciosidades, né? Verso 11. Apegando-se o homem a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao pórtico chamado de Salomão, né? Então, o primeiro ponto aqui, o que eu destaquei no verso é apegando-se o homem a Pedro e a João, tá? E algumas perguntas já pulam aqui dessa primeira parte. Por que esse homem começa a seguir Pedro e João? Esse homem agora está seguindo a esses homens como aquelas pessoas de João 6, que buscavam a Cristo pelos milagres? Que foi caracterizado em João 6 que aqueles homens tinham uma fé espúria, ou seja, uma fé que não é uma fé genuína? Isso não é descartado pelo próprio verso 16 do texto, que fala que esse homem teve fé. Então, agregar-se, acompanhar e se apegar, porque a palavra grega krateu aqui, ela significa segurar, pegar, apoderar-se a alguém, a fim de se manter próximo, sob o domínio, tá? E é um verbo particípio, ou seja, uma qualidade que foi gerada no coração daquele homem. Lembrando de qual contexto que saiu este homem. Talvez nós não tenhamos a gravidade e a seriedade do que passou e do que viveu este homem. Nós não temos noção do que é ser um coxo de nascença. Talvez a Natana, né, por trabalhar nessa área, no hospital, já pegou alguém que é acamado, né? Alguém que é coxo de nascença, talvez. Alguém que já nasceu, né, paraplégico. Acontece. Mas as dimensões de viver nesta condição faz a pessoa guardar certos sentimentos e certas perspectivas e sonhos em sua mente. Certamente muitos de nós, se fôssemos levantados de uma enfermidade como esta que foi apresentada no texto, a primeira coisa que você faria seria correr para a sua família e mostrar este milagre. Ou tentar começar a trabalhar, ou fazer coisas que você sempre viu as outras pessoas fazerem, como dirigir um carro, talvez, ou fazer uma maratona, ou criar planos na sua mente. Mas qual que é a primeira coisa que esse homem, ao ser curado, ele faz? Ele se apega a esses homens porque enxerga nesses homens a mensagem que eles proferiram. Alguns teólogos vão dizer que este homem, né, a longo prazo, porque diz no texto, conforme o Gessé pregou, que ele todos os dias estava ali, correto? E provavelmente, então, ele já tinha ouvido muito da mensagem que era anunciada. Porque os apóstolos também iam diariamente para o templo. E iam com o propósito de pregar. Então, alguns teólogos vão dizer que a mensagem ali já estava sendo trabalhada. Mas chegou um ponto culminante, onde esse homem ele é totalmente restaurado, inclusive espiritualmente. Olhando para esse homem, nós já vemos as primeiras características de um homem regenerado. Que não é seguir aos seus próprios sonhos. Que não é se apegar aos seus planos. E outra, irmãos, venhamos e convenhamos, eu não julgaria esse homem nunca, se ele saísse correndo para realizar esses sonhos. Eu falei, coitado do homem. Poxa, Pedro e João estão aqui todos os dias no templo, deixa ele lá, né, usufruir um pouco da sua liberdade que agora ele tem. Mas não. A fé que é plantada no coração deste homem, à luz do verso 16, é a fé genuína, irmão. É a fé que faz ele apreciar e ver a beleza das heranças e das coisas que estão contidas em Cristo. E quando a fé abre os nossos olhos para enxergar a Cristo, a contemplar a Cristo e tudo que nós temos nele, o que é uma mera corrida? O que é uma mera, um mero sonho sobre usar as minhas pernas e ter a minha liberdade agora? O texto é claro que esse homem se apega a esses dois, Pedro e João. E tem motivadores aqui, irmãos. E é isso que eu quero que o irmão enxergue.
Existe um porquê dessa atitude, que lembrando, é um verbo particípio, ou seja, é um ato deliberativo deste homem. Ele poderia fazer qualquer coisa, mas o verbo aqui de se apegar é ativo para o escoço. A primeira coisa que ele faz é: eu vou ficar com esses homens, eu vou colar com esses homens. É muito semelhante ao que nós vimos de Ló com Abraão, que acompanhava Abraão por onde ele ia. Isso nos mostra que um crente, ele quer andar na companhia de outros crentes. Um crente, ele nunca se vê sozinho. Um crente, como é a métrica que eu falo, né? A métrica de Atos é: aqueles que creram, foram batizados e foram acrescentados à igreja. Por que são acrescentados à igreja? Porque ali é o local onde deve-se estar um crente, na igreja de Cristo, na companhia de outros crentes. Porque é ali onde ele será cada vez mais aperfeiçoado. Ou seja, esse homem já demonstra para nós que existe uma fome, existe uma sede. E vendo isso, amados, né, na continuação do texto, diz que todo o povo correu atônito para junto deles. Então os três ali, né, como veremos no pórtico, né, chamado Salomão, se tornam celebridades. E todo mundo começa a correr para perto deles. Porque se os irmãos não se esqueceram, o verso 8 e o verso 9 do mesmo capítulo diz que esse homem passou a andar saltando, louvando, totalmente alegre. Mas veja que os verbos não é só andando e saltando. Tem um verbo louvando, irmãos. Esse homem, por uma ação extraordinária de Cristo, porque só louva quem realmente tem a fé genuína, irmãos. O louvor dos mortos para nada serve. Veja que não são apenas características físicas andando e saltando que acompanham este homem, lá no verso 8, mas também louvando ao Senhor. É maravilhoso ver o que ocorreu neste homem. Mas agora as pessoas focam no quê? O que chama a atenção desse pessoal, como diz o verso 11? Todo o povo correu também. Correram. Eles correram. Muito semelhante ao que aconteceu quando eles ouviram, né? Aquele estrondo do Espírito Santo. Eles também saíram lá rapidamente para ir ver o que estava acontecendo. Agora de novo. Chamou a atenção. Eles correm. Atônito. A palavra atônito aqui, que vem do grego ektambos, tem um prefixo ek aqui, tá? Para a palavra espanto, porque a palavra em si é taumazete, tá bom? Que significa o que, amados? Completamente pasmo. O prefixo ek, aqui nesta palavra atônitos, é para dar uma encorpada na palavra, digamos. É para dar um tom de exagero, de completude. As pessoas correram, mas elas correram completamente espantadas. As pessoas estavam ali como se estivessem vendo algo realmente sobrenatural. Ou seja, as pessoas entenderam o que ocorreu ali. As pessoas estavam vendo com os próprios olhos, elas entenderam o que aconteceu, irmãos. Quando os apóstolos atravessaram o pátio dos gentios até o pórtico de Salomão, porque para chegar nesse pórtico, amados, segundo a estrutura arquitetônica aqui do templo, né, segundo sugerem, né, alguns historiadores e até mesmo teólogos, para que eles cheguem no pórtico de Salomão, que eu explicarei o que é isso, eles têm que passar por esse pátio dos gentios. Então tudo indica que eles passaram, este homem pulando, saltando e louvando e chamando a atenção das pessoas. Então um aglomerado de pessoas começou a cercá-los. Ver um homem que era conhecido por aquele judeu saltando, andando e louvando a Deus, foi de grande espanto. Deus move um milagre para um propósito agora. E aqui nós já começamos a preparar o propósito deste ato. Deus cura este homem milagrosamente para criar uma oportunidade para que Pedro pregue o evangelho. Então o foco aqui não é o milagre em si.
O foco do texto, a beleza do texto, apesar de ser bela, apesar de ser uma ação extraordinária, mas isso só ocorre isso, para que chame a atenção dessas pessoas e Pedro agora acrescente e entre com o discurso. Por isso que o tema da minha mensagem é o discurso de Pedro, e não a resultante do coxo que agora anda. É a pregação do evangelho. Amados, eles então, né, correram para onde diz aqui uma visão agora geográfica, né, local, ao pórtico chamado Salomão. O que é isso? Então a cena começa, né, como vimos, da multidão reunida por volta das 15 horas no pórtico de Salomão. O cenário é ao leste do pátio dos gentios, pórtico de Salomão. Era um local famoso de comércio e de discussão, né, como veremos no Atos 5:12. O local fica fora da porta de Nicanor, lembra a porta de Nicanor? Né, que provavelmente era a porta onde o coxo ficava ali mendigando. E pelo que podem agora então estar saindo do templo, né, porque eles foram para orar, né? Tudo indica que eles entraram, né, e alguns teólogos vão dizer que ele saiu. Por quê? Mas o texto não dá referência temporal suficiente, né, para alegarmos isso, mas tudo indica isso, tá? As pessoas que correram são pessoas que inclusive estavam lá dentro. Então eles entram e de alguma forma eles saem. Porque este pórtico de Salomão fica ao leste do templo e ela era considerado parte do templo de Salomão. Mas essa dedução é baseada mais na lembrança respeitável, né, do grande rei, o rei Salomão. A planta baixa dos templos de Salomão e Herodes, respectivamente, diferem de modo considerável. Tem algumas diferenças, né? Mas assim não é possível identificar o lugar exato. Mas nós sabemos que havia um pórtico, né, de 3 alas, com colunas, que atingiam a altura de 9 metros. E as fileiras de colunas tinham espaço de 10 metros nas alas do lado e 13 metros nas alas centrais. Havia um total de 162 colunas. 162 colunas. O pórtico era um coberto, né, por um teto de cedro, e ao lugar em si oferecia amplo espaço para um grande número de pessoas. Ou seja, o ambiente também é propício. Este é o mesmo lugar, pode pôr para mim, João 10:23, quando Cristo se reúne para a festa de dedicação. Estão lembrados dessa festa? Né? E ele também está lá, Cristo, né, no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Né? Então pensamos, ou algumas traduções, alpendre, né? Ou seja, um coberto cheio de colunas. Pense naquelas colunas romanas, com aquela arquitetura romana, né? E 162 colunas, então era bastante coluna, né? Era um lugar amplo, né? Um espaçamento. É ali que Pedro está, junto com João e com este homem que agora anda. Tá? E ali agora começa então o discurso. Verso 12. Pedro, vendo isto, disse ao povo: varões israelitas. É semelhante para você essa frase dele? Ele utiliza constantemente isso. E tem um porquê. Por que vos admirais deste homem? Ou, por que fitais os olhos em nós? Como se por nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar. Eu queria entender por que os pentecostais eles não lêem o verso 12 do capítulo 3. Vamos lá. Pedro vendo isto, disse ao povo. Então, ou seja, Pedro vendo, o texto aqui que Lucas nos narra, diz que Pedro constatou algo. Pedro vê as motivações. Pedro vê o que eles estão buscando. Pedro constatou alguma coisa nessa multidão. Pedro vendo isto o quê? O povo correndo, atônito, né? Eufórico, talvez, ali, esbaforidos. Nossa, cadê o cara que tá aqui, tá pulando agora aí, andando? Cadê? Nossa, quem curou ele? Ah, foi Pedro e João. Nossa, eu quero ver. Uma vez, só fazendo um parênteses pequeno aqui, eu estava num culto pentecostal, porque eu já fui de igreja pentecostal também,
E teve um retiro de homens. Mas que estava cheio de mulher também. Não sei que retiro de homem era esse. Aí levaram lá o curandeiro. Né? Levaram o curandeiro. Aí chegou um momento, aí falou que, quem aí tá com algum problema, né? Ele pregou lá, deu uma sapiada lá na pregação, lá, né? Daquele jeito, né? Sapecou, como diz meu sogro, né? Sapecou lá um sermãozinho lá. E deu um espação de horas para curas. Aí chegou, quem tá doente, vem aqui para frente. E eu lá, né? Olhando. Mas eu ainda, né? Tava até meio crendo naquilo. Aí chegou, as pessoas começaram a se reunir lá para ser curado, né? Aí tinha um lá que tinha a perna melhor que a outra, assim, né? Aí colocava, alinhava as pernas, dava uma puxada e dizia que alinhava, né? Mas um momento ele falou, você que tá aí um pouco, vem aqui pra frente, aqui, ó. Aí todo mundo ficou lá, encheu a frente, assim, ó. Eu me lembrei desse fato aqui, esse fato me lembrou essa cena. De que as pessoas estavam ali loucas para ver o milagre. E isso me chamou a atenção porque naquela época eu não estava preocupado com o fator que pode efetuar o milagre. Eu estava simplesmente lá de curioso. E isso me chama a atenção sobre essas igrejas que promovem esses eventos, de que o que elas estão atraindo? O que elas estão atraindo? Estão atraindo curiosos. E é por isso que enche. Isso já é apresentado aqui no texto, irmãos, para nós. Só que Pedro agora vê isto e ele toma uma atitude. Pedro vê isto e ele não se contenta. Pedro vê isto e ele oferece uma leve exortação, digamos. Ele faz aqui duas perguntas. E são duas perguntas cruciais para nós. Pedro aproveita a oportunidade para explicar certamente o que está acontecendo e para anunciar a Jesus. Corrige o mal entendido, tal como ele fez em Atos 2,15. Estão lembrados? Volta lá, Atos 2,15. Porque estes não estão embriagados, como imaginais, sendo esta a terceira hora do dia? Ele também corrigiu o que os outros estavam pensando naquela oportunidade. O acontecimento ou o seu mal-entendido exige um discurso. Pedro tem um auditório pronto agora para ouvir a explicação, pois o povo está admirado pelo milagre acontecido. Reorganizando os pensamentos do público, não para focarem no curado ou no instrumento ali de cura. Pedro diz aqui claramente, o que Pedro viu é os pensamentos desordenados daquelas pessoas. O que essas igrejas que promovem esses eventos, que, amados, como reformado, eu descarto que uma pessoa pode ser curada por Deus. Não. Mas eu nunca vou acreditar em um ato isolado sem um propósito. Ou principalmente de um ato que traz a glória para o homem, e mal é mal se falam de Cristo e pregam a mensagem de Cristo. E ele diz, varões israelitas, por que vos admirais neste homem? Primeira pergunta, por que vos admirais neste homem? Parece que exige uma resposta nossa aqui, correto? E parece ser bem óbvio. Poxa, porque desde sempre eu vi ele lá, né? Como vai dizer também o verso 16, agora ele diz, quem vedes e conheceis. Ou seja, aquele homem era conhecido. Aquele homem era conhecido da população. Então, amados, seria uma resposta lógica. Poxa, esse eu conheço, estava aí desde sempre coxo, pedindo esmola, agora está andando. É um grande fato. Mas Pedro diz que esse não deve ser o fator da nossa admiração. Isso já desmistifica 90% dos cultos que nós vemos por Éfla. O que causa admiração nessas pessoas? Ele dirige-se então aos israelitas que se encontram no templo, neste pórtico juntamente com eles, pergunta-lhes por que eles estão espantados. Se tivessem atentos aos acontecimentos dos últimos dias, eles não estariam surpreendidos.
nem ficariam ali para olhar para eles. A referência a este, do grego touto, é provavelmente masculina e refere-se a este, apontando para o homem curado. Então, quando Pedro fala, ele aponta. Por que vocês estão admirados com isso? A primeira pergunta é apontando. Este. É bem específico. Masculino. Então, amados, embora, veja, no final, eles também poderiam estar olhando para os próprios agentes ali da cura, os próprios apóstolos. Ou seja, sendo o coxo ou sendo eles mesmos, ou o evento em si, eles estão errados. E mais uma vez, como dito, ele diz, homens de Israel, varões israelitas. Paulo utiliza do tratamento familiar do seu sermão lá em Pentecoste, pois fala a um grupo de judeus que conhece o Antigo Testamento e não ignora os milagres realizados por Jesus. Ele se dirige a eles como um povo de Deus e diz-lhes para que não se surpreendam com o milagre. Por implicação, lembra-lhes das obras de Jesus de Nazaré, cujo poder continua a existir em seus seguidores imediatos. Ou seja, muitos desses homens, por serem homens de Israel, eles presenciaram e viram muitos milagres do próprio Cristo e que começaram a ser anunciados por toda Israel. Por toda, vinha gente de todos os cantos, correto, para se encontrar com Cristo. Então, qual que é o motivo de novidade aqui? Qual que é o fator aqui de surpresa? E tem um porquê também aqui que ele chama homens de Israel. Porque Pedro aqui já está preparando para, no seu discurso, utilizar da teologia do povo judeu. Ele vai utilizar sobre o conhecimento que esse próprio povo tem para trazer essas indagações e explicações. E ele diz, ou por que fitais os olhos em nós? Complemento do texto, né? Então, amados, a multidão deve ter o cuidado de atribuir o mérito da cura ao lugar certo. Pedro reprova seu público judeu, admoestando-os a não olhar para as obras do homem, e sim para o poder de Deus. Lucas apresenta um paralelo com um relato acerca do povo de Listra, que considerou Paulo e Barnabé como deuses. Você já deve ter lido isso em Atos capítulo 14, verso 8 a 18. Nenhum milagre deve ter exaltação a outro irmão, a não ser Cristo, que é aquele a qual deixa claro também no verso 16, que é pela fé em seu nome. Ou seja, existe um agente da fé, existe um nome, existe um objeto da fé pelo qual ocorreu este milagre. E é este o foco do discurso de Pedro. Não o milagre em si. Percebe que Pedro aqui ele está dando menor valor para o milagre em si. Ao mesmo tempo nos ensina que o caráter de um homem que prega o evangelho, ele se preocupa exclusivamente para dar a glória a Cristo e nunca trazer para si mesmo. Porque certamente muitos, e o que ocorre em muitas igrejas pentecostais que nós vemos, é que esses homens se inflam. É o que nós vimos lá em Colossenses. Né? Inflados pelas suas mentes carnais, oferecendo profecias e muito mais. E até realizando alguns atos. Como nós vemos, né? Por exemplo, nas cartas a Tessalônica, que a figura do anticristo fará milagres. Opa! Muitos por sinais, que enganarão muitos. Então, isso já é um ensino para nós, porque se você focar no que acontece, se a sua fé é baseada no que você sente, no que você vê, no que você apalpa, você tem que avaliar realmente se você está na fé. Pedro aqui está admoestando esses varões israelitas, esses homens, esse público presente, porque está errada a conduta deles de ficar admirados com o milagre. Onde eles deveriam estar colocando a sua atenção em Cristo. E ele termina o verso 14, como se por nosso próprio poder, olha lá, ou piedade, o tivéssemos feito andar. Pode, olha só, nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar. Os irmãos agora têm um embasamento bíblico que ninguém pode arrogar para si. Eu tenho o dom de cura.
eu faço isso, eu profetizo. Não, você não faz nada. Você é um vaso de barro. E o próprio apóstolo dizendo, como se por nosso próprio poder, não é nada dele. Ou piedade, ou seja, a nossa vida elevada, santa, consagrada, o tivéssemos feito andar. E não é isso que acontece nesses eventos de cura? As pessoas olham para o cara, não, esse aí, ele tem uma vida diferente, né? Ele é mais consagrado, ele é mais santo do que os outros, por isso que isso ocorre. Aí atrai aquela multidão. E ele é o famosão. Ele está na contramão do que um próprio apóstolo disse. A pergunta deixa claro que não é por nosso próprio poder ou piedade. Do grego dinamei e eusebeia, que este milagre ocorreu. Né? Nosso próprio poder ou piedade não é por nada encontrado em nós. Pedro diz claramente. Fora deste versículo, o termo piedade aparece apenas nas cartas pastorais. Né? E em 2 Pedro, 4 vezes. E refere-se a alguém de bom caráter. A mera piedade não pode explicar esta cura. Nem foi o seu caráter que persuadiu Deus a agir. Não são nem os prodígios, nem os homens divinos, nem os carismáticos judeus, nem a capacidade de outros, como Pedro está aqui dizendo. Né? E eu lembro que eu era da igreja pentecostal e eu ficava lá na minha ignorância, né? Quando que eu vou curar? Quando que eu vou pôr a mão no morto e ele levantar? Não, eu preciso de uma vida santa. Não era assim que a gente pensava? Eu preciso ter uma vida mais santa. Aí eu pego o texto e falo, como se no nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar. Isso já mostra que o propósito está fora deles mesmos. Pedro e João são meros agentes para que um propósito maior aconteça. O milagre em si não é o que é importante aqui. E sim a pregação de Cristo. E sim o evangelho que será anunciado. E isso já organiza um pouco a nossa visão sobre essas coisas. Isso já coloca, tira totalmente nosso orgulho, totalmente nossas pretensões. E eu quero aplicar dessa forma, meu irmão. Para que você seja um pregador eficaz do evangelho, você não pode ter pretensões próprias. Você não pode ter objetivos próprios. Você não pode colocar o centro em si mesmo. Você não pode ser a atenção. Ser um anunciador do evangelho é se esvaziar de si mesmo. É ser como João Batista, que apontava para Cristo e dizia, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João Batista se tornou uma celebridade na época dele também. E ele fala, eu não sou ninguém. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu cumpro apenas com o meu propósito. O que importa é que eu diminua. Essas falas são de quem? Do próprio João Batista. E que ele cresça. Então, amados, nós temos que começar a pensar o que nós queremos com o evangelho. Como pregadores do evangelho. Pastores que sejam. Você não pode, eu vejo muitos pastores que querem fazer disto, até mesmo da pregação do evangelho em si, um meio para se tornar famoso. E utilizam das redes sociais, ficam atrás de likes e tudo mais, começam a mesclar. Tem alguns pastores que alguns irmãos veem aí, e eu sou totalmente contra, que começam a associar, Jojo Todinho fez isso, aí pega Jojo Todinho e começa a aplicar Bíblia em cima do que a ímpia fez. Pô, gente, o que é isso? Já viram isso? Sabe sobre quem eu estou falando? Né? Sabe muito bem sobre quem eu estou falando. Tem vários aí, né? E eu não concordo com isso, porque a verdadeira pregação do evangelho, ela não busca likes. A verdadeira pregação do evangelho, ela não busca algo em si mesmo, próprio poder ou própria piedade. Ela busca a glória de Cristo. E para que isso aconteça, você tem que sair de cena, meu irmão. Pedro procura dar o devido crédito e atenção a quem realmente Deus glorificou. Porque quem foi que foi glorificado, ascendido, está à destra de Deus Pai? Quem deve ser o alvo de toda a honra e toda a glória? Quem é o Senhor dos senhores, Reis dos reis? Quem é? Foi Deus e a sua glorificação de Jesus que conduziram esta cura. O poder era de Cristo, a mão era de Pedro.
A ideia não é dar atenção indevida àqueles de quem Jesus atuou. Pedro garante que o crédito pertence a Deus. O infinitivo aqui, né, de andar, dá o propósito e o resultado da cura. E não foi o seu poder que resultou o fato de o coxo andar agora. Antes de fazer a declaração explícita no versículo 16, Pedro estabelece algumas bases históricas, como veremos a partir do verso 13, amados. A compreensão de quem Jesus é irá ajudá-los a apreciar o que Jesus faz. Aí sim, eles irão entender o que acontece. Verso 13, agora Pedro entra com teologia. Agora Pedro entra com discurso que embasa o milagre. Não perca o milagre de vista. Agora Pedro irá reorganizar o pensamento quanto ao agente do milagre, que é o próprio Cristo. Veja, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais. Lembram dos varões israelitas? Olha o porquê que ele usa. Glorificou a seu servo Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, quando este havia resolvido soltá-lo. A primeira coisa que Pedro fala é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando Pedro menciona o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele invoca o Deus das promessas, o Deus da nação deles. Quando diz que Deus é o Deus de nossos pais, ele se auto-identifica, porque ele também é um judeu, um israelita, como membro da nação e um objeto da promessa. Porém, qual é a promessa? O texto então já mostra para nós que o pacto abraâmico está para ser cumprido em Cristo, que é a promessa. Este texto, verso 13, prova para nós que o pacto abraâmico visava a vinda de Cristo e ponto final. É só até aqui. Então, não era, e parafraseando, israelitas, por que vocês estão espantados? A promessa que foi feita a Abraão, Isaac e Jacó, os nossos patriarcas, se cumpriu na figura de Cristo, que efetuou todos esses milagres que vocês estão vendo. E agora, como ele fará mais para frente, é o mesmo que efetuou esse milagre. Então o pacto abraâmico fala de quem? De Cristo. Olha a teologia bíblica de Pedro. Olha o entendimento bíblico de Pedro, de João, dos apóstolos. Olha a exegese de Pedro, que ele já fez no Salmo 16, fez em Joel 2. O Deus de nossos pais, ele diz. Pedro apela para os motivos religiosos do seu auditório. Vocês estão observando Pedro tirando os olhos desses homens do milagre? Do homem que foi curado ou deles mesmos? Ele toca aqui numa parte básica do fundamento religioso de Israel. Deus se revelou aos seus antepassados, de quem Abraão, Isaac e Jacó constituem as 3 primeiras gerações. Aqui estão as primeiras palavras que Deus disse a Moisés, por exemplo, na sarça ardente. Vocês estão lembrados das palavras de Deus a Moisés? Eu sou o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Se quiser colocar, Êxodo 3, versos 6 e 15. Jesus também referiu-se a essas mesmas palavras, quando no seu discurso dirigido aos saduceus, acerca da doutrina da ressurreição, porque os saduceus acreditavam na ressurreição? Não. Então, Cristo entra nesse embate e diz que Deus é Deus de vivos e não de mortos. E é o Deus de Abraão. E Abraão, então, significa que está vivo com Cristo. Porque morreu na esperança. Morreu crendo. Tá? Está lá. O Senhor, Deus dos seus antepassados, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Então, quando eu penso no Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, remetendo-se agora a Pedro a quem? A Cristo Jesus, eu estou falando automaticamente do Deus Trino. E ele continua, glorificou o seu servo Jesus. E aqui você deve ter uma atenção para as palavras que Pedro utiliza para se referir a Jesus. E ele é colocado aqui servo. Glorificou a seu
servo. E quando nos deparamos com essa palavra, temos que tomar alguns cuidados, tá? Para saber o que ela significa. Mas, além disso, a expressão Deus glorificou o seu servo é semelhante, por exemplo, de Isaías 52:13. E também pode abrir uma alusão à imagem de Isaías 53, porque também vem a palavra servo. O termo servo é usado para o homem justo rejeitado. Por exemplo, encontrado no Salmo 2, verso 13, o Salmo messiânico. Usa-o para designar a quem? Ao Messias, ao prometido. Jesus viu o seu sofrimento como filho do homem, através das lentes da imagem de servo. Paulo utiliza a mesma linguagem, que sendo Deus, tomou a forma de servo. Então Pedro está falando sobre o estado de humilhação de Cristo. Ele está falando sobre quando ele andou na terra em forma de homem, como cantamos. Cantamos aqui, né? Juntos. Então, amados, essa é a lente. Pedro está colocando os olhos desses israelitas, segundo a teologia deles, porque eles acreditavam no Antigo Testamento, falando, olhem para quem é o servo. Ele utiliza uma linguagem totalmente judaica sobre o entendimento do Antigo Testamento. Não é para ter dúvida. Então, ou seja, ele está tirando os olhos desses homens do milagre em si, daqueles que agiram em conformidade com o milagre, colocando em Cristo, não é para ter dúvida, o servo Jesus. Linguagem de Isaías, linguagem do salmista, no capítulo 2, verso 13. E diz que Deus glorificou. Do grego edoxassen. Ele glorificou o seu servo. Deus glorificou o seu filho Jesus. Ressuscitando-o dos mortos, colocando a sua destra e dando-lhe o direito, dando o poder, dando a autoridade, dando os dons do Espírito para os homens, que ele concedeu aos apóstolos em virtude disso. Eles realizaram esse milagre, que era um meio de expor a glória de Cristo, e colocaram os homens para glorificar a Cristo e não eles mesmos. Ou atribuir honra e glória a ele. Em outras palavras, o que ele está fazendo aqui, ó, o próprio Deus glorificou este servo, aceitou o sacrifício dele. E se está ocorrendo algum milagre, é pela sua economia, é pela sua administração, através do Espírito, a qual ele está sentado à destra de Deus Pai e regendo a humanidade. Pedro está aqui com uma pregação totalmente cristocêntrica novamente. Totalmente bíblica. Aí eu pergunto aos irmãos, e o milagre? Cadê o milagre? Por que as pessoas desapartam, desassociam atos milagrosos de uma pregação cristocêntrica, bem embasada, que traz a glória apenas para Cristo? Talvez porque não conheçam a Cristo. Tomem cuidado. Olha para o texto e olha como que ocorrem as coisas. Olha como um próprio apóstolo, com toda a propriedade sobre milagres que eles tinham, como que ele endossa, como que ele embasa o que está acontecendo, irmãos. Não é algo displicente como vemos hoje em dia. Ah, eu sou o curador, eu tenho o dom da profecia. Meu irmão, se você não traz glória para Cristo, esquece. Isso é fruto da sua mente carnal. Isso é obra da sua carne. Ah, mas acontece, pastor. Não me interessa. O falso Cristo também efetua milagres. Se a glória não é dada exclusivamente para Cristo, você é um mentiroso. Você é um enganador. Você é um falso mestre. Não adianta. O propósito do milagre é pregar o evangelho e render toda a glória, que o próprio Deus glorificou este filho. Agora os homens não dariam glória para ele? O rei dos reis? Os próprios anjos, os próprios demônios lá, se curvando e adorando a Cristo, e nós? Não, eu sou o importante, eu sou o curandeiro. O Deus de nossos pais glorificou ao seu servo. Fiquem com isso. O próprio Deus trouxe a glória para ele.
E nós sabemos que isso ocorreu através da ressurreição e a ascensão do Filho. Lembrando que a ascensão é o quê? Coroação. Tá tudo agora é com você. Quem abriu os selos lá em Apocalipse? Opa. Porque somente Ele é o Rei. Somente Ele é glorificado. E aí agora começa a jogar essas coisas contra os ouvintes. E agora contra nós também. A quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes. A ação de Deus, qual que é a ação de Deus no texto? Glorificar o servo, Jesus Cristo. Agora, qual que é a ação do homem? Entregar e negar. Tá? Veja, a ação de Deus contrasta com o da multidão em relação a Jesus. Ao passo que Deus entrega seu servo sofredor, né, humilhação, para a salvação dos seus filhos, do seu povo faz o quê em passo a isso? Entrega para a morte, rejeitando ele. A multidão entregou e negou Jesus na presença de Pilatos. O uso aqui de vós, veja, vós. Pedro aqui fala vós. Ele não fala alguns, né? Ele não tem aquele discurso lá, né? Meio político, diplomático, né? Não quero tanto ofender os irmãos, não. Né? Vou levar aqui, vou dar uma rodeada, uma floreada por ali. Fala, não, vós. É direto ou não é? No plural, vós. Pedro quer saber aqui. Vós entregastes. E entregaram para quê? Para a morte. De que forma? Rejeitando ele. Então, amados, é enfático aqui o vós. E imputa àquela multidão judaica a responsabilidade pelas ações iniciadas, sim, pelos líderes de Israel, mas mais tarde aprovadas pela multidão, as multidões judaicas em Jerusalém. Talvez, se fosse só a voz dos líderes judaicos, Pilatos tinha soltado Jesus, correto? Mas o que eles fizeram? Inflamaram a multidão. A aprovação dos atos desses líderes vieram pelas mãos do povo. Eles ainda dizem, deixa que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Chamaram a responsabilidade. Vós negaste Jesus e o repudiaste. Negar Jesus, como Pedro acusa aqui, é deixar uma pessoa sujeita a julgamento, por não ter recebido como vosso rei. Não podeis olhar para ele como Messias, porque não veio com pompa exterior e força militar. Talvez um judeu esperasse que Jesus não entrasse numa jumentinha, né? Entrasse num cavalo branco, pomposo, como um rei a eles, né? Vamos agora conquistar, tirar Roma daqui. E isso frustrou eles, como nós sabemos. Então eles o negassem. Por quê? Esses judeus não entenderam que ele viria na forma de servo. Tudo que ele fez, a forma como ele viveu, foi para demonstrar que ele era um servo sofredor, cumprindo assim as profecias sobre ele. A sua pompa, se é que podemos dizer esse termo, mas a sua glória estava reservada na sua morte e na sua ascensão. Então, amados, Pedro diz claramente, vós os negaste. Vocês renunciaram todas as expectativas de vossa igreja, na presença do governador romano, que com razão ele riu de vós por causa disso. Vós o negastes contra a face de Pilatos. Vocês lembram o sarcasmo de Pilatos contra a decisão daquele povo? Acho que o Fábio pregou um texto de Pilatos. Como que ele agiu. O próprio Pilatos já estava, meio que acreditando. Claro, romano, politeísta, mais um Deus, menos um Deus, também não faria diferença. Mas ele mesmo diz, lá no João, amados, no capítulo 19, que ele diz que não via nada nele de pecado.
Amados, é o que João 3,17 diz, e isso nós devemos ter. O que esse povo fez é o que foi anunciado pelo próprio Cristo em João 3,17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus Cristo não veio aqui para condenar ninguém. Ele foi enviado na forma de servo para salvar, irmãos. Para salvar. Como assim, pastor? Se ele voltará e ele julgará e ele mesmo mandará para o inferno? Ele julgará em conformidade com a negação, com rejeição desses que ouviram sobre ele, que viveram para si mesmos e não reconheceu a glória que o próprio Pai deu ao Filho. Ou nós nos rendemos totalmente a Cristo com as nossas vidas, ou você não reconhece Ele como Rei. E essa pergunta que eu devo te fazer diante dessa palavra. Como que você tem interagido com este reinado de Cristo? Será que nós, irmãos, não temos negado a Jesus Cristo como Rei de nossas vidas? Será que nós não vivemos olhando para aquilo que é aparente, aquilo que é mais chamativo, como talvez o próprio milagre? Que milagre nunca salvou ninguém. Será que nós não somos seguidores de Jesus Cristo como aqueles milagreiros de João capítulo 6? Porque os verdadeiros servos, amados, são aqueles que reconhecem a glória que o próprio Pai deu a Cristo. Reconhecem a Ele como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Coisa que esse povo fez o contrário. Quando este havia resolvido soltá-lo. Foi o ato coletivo dos judeus, fica claro, os judeus de Jerusalém, que impediu Pilatos de libertar Jesus. Assim temos aqui uma elaboração da acusação contra a audiência judaica. Pedro acusa, vós fizeram isto. E você tem que chamar esse vós para si mesmo. Porque o mesmo rei que veio em forma de servo e foi rejeitado, ele está glorificado hoje. E você pode estar andando em rejeição a ele. Negando a ele. Ou ele é Senhor sobre a sua vida, ou ele não é, meu irmão. Verso 14. Mas vós negastes o santo e justo, e pedistes que se vos desse um homicida. Pedro está embalado aqui. Pedro está empolgado. Mas vós negastes. Vocês perceberam a repetição do negastes? 2 vezes. Ou seja, isso traz uma ênfase para a atitude desses judeus. Que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas vós negastes o santo e justo. O resultado dessa oposição foi que eles negaram e mataram o justo e santo de Deus. E aqui é colocado mais 2 nomes para Cristo. Santo e justo. E tem teologia nisso. Jesus, como o santo, também invoca um tema que Lucas tem destacado desde o início do seu evangelho. 2 vezes aparece na confissão de demônios. Quando Jesus se depara com os demônios, o que os demônios fazem? O santo de Deus. Marcos capítulo 1, verso 24. Lucas 4, também no verso 34. Jesus é separado. Então, amados, ele é santo. A exaltação de Jesus confirma este termo de como coração. Jesus é digno, através de sua glorificação e de estar na própria presença de Deus. Porque ele foi encontrado sempre em santidade, em plenitude. Ele sempre foi o santo de Deus. Jesus, como o justo, do grego dikaion, é também significativo. Este termo aponta para um título que tem raízes em Isaías 53:11. O justo era uma descrição messiânica também. Ou seja, de fácil assimilação para os judeus.
Ou seja, esses judeus aqui, cada palavra de Pedro está cravando no peito deles uma flecha. Não tem para onde correr. Aquelas colunas que tinha ali no pórtico, acredito que já tinha judeu se escondendo. Acho que já tinha judeu querendo sair daquele pórtico. E Pedro só lançando, são vocês. Vocês negaram, vocês recusaram o rei dos reis, vocês mataram ele e para soltar um homicida. Vocês têm noção? Que ele está transformando aquele fator que trouxe admiração para os homens que era o milagre. Estava todo mundo assim, atônito, não era? Eufórico, esbaforido. E agora Pedro, com a sabedoria que o Espírito Santo dá, transforma essa admiração, transforma esse entusiasmo para falar que eles são culpados. Eu quero que você imagine lá no pórtico a mudança de afeição dos judeus. Nossa! E começar a falar, vocês são os culpados. Vocês é que têm rejeitado a Cristo. Vocês que mataram ele. E coincidentemente, Pedro diz, é ele mesmo que efetuou o milagre que vocês estavam admirando. Incoerente, né? Mas não se iluda, meu irmão, porque nós agimos da mesma forma. Porque nós desejamos tanto as bênçãos de Cristo, mas rejeitamos tanto a sua própria pessoa. Nós agimos de uma maneira hipócrita com Cristo. Nós desejamos santidade, nós desejamos ser abençoados, nós pedimos, nós oramos, mas para quê? Será que os nossos pedidos, as nossas vidas trazem glória para Cristo? Ou trazem glória para nós mesmos? Se isso está acontecendo, é o que eu disse aos irmãos, lá no texto de Colossenses, quarta-feira. Não deve existir conflito de reinos. Estão lembrados que eu disse isso? Não deve existir conflito de reinos. Só existe um. Porque quando você tem um reino, você está tirando a glória dele. O justo. Termos bem conhecido pelos judeus, tanto o santo como o justo. Os judeus deviam saber pelo Antigo Testamento que o Messias é chamado de santo. Por exemplo, o seu sermão de Pentecostes, capítulo 2, verso 27. Pedro lembrou eles do fato, citando o Salmo 16, verso 10. O que diz lá no verso 27 do capítulo 2? Qual é o termo utilizado? Porque tu não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então, por que Pedro está utilizando esses termos? Para resgatar e cunhar do Antigo Testamento e trazer o entendimento dos judeus. Para que fique claro e bem ilustrado na mente deles quem que eles assassinaram. Para que a culpa no coração deles realmente seja inflamada. Pedro está exortando, Pedro está trazendo os fatos sobre aqueles que rejeitaram a Cristo, sobre aqueles que continuam a crucificar a Cristo, aqueles que negam a Cristo. E que não seja você, meu irmão. Que não seja você que esteja crucificando ao Senhor. Que não seja nós. E pedistes que se vos desse um homicida. Tem um detalhe muito importante que na teologia de Pedro, nesse último ponto do verso 14. Vocês percebem que eles entregaram a quem? O santo e justo. E pediram alguém, quem? O homicida, o assassino. O que está ocorrendo aqui então? Qual o nome disso? Quando eu dou algo e peço algo em troca. Né? Uma troca. O que nós chamamos na teologia de substituição penal. Mas no caso daqueles que negam, eles entregam o filho justo e santo para ficar com o assassino. Quem que é o assassino desde o princípio, à luz de João, capítulo 8? Esta substituição é o elemento do significado teológico da obra de Jesus. Também sublinha a culpabilidade de escolher um assassino em vez de alguém que reflete santidade e justiça. Quão cegos e culpados poderiam ser por esta escolha? O santo de Deus, a luz do mundo, vir a esta terra e eu escolher as trevas.
eu escolher o assassino, eu escolher o mentiroso. E eu pergunto sinceramente, não é isso que as pessoas fazem? Não é isso que você faz? Você escolhe Cristo todos os dias? Ou você escolhe o engano? Ou você escolhe a mentira? Ou você escolhe o assassinato? Ou você escolhe o pecado? Pergunto sinceramente, será que não estamos crucificando e negando a Cristo? Que nos arrependemos disso, irmãos. Nós não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para trazer glória para o Filho de Deus. Esses homens pediram um homicida. Pilatos estava pronto a soltar Jesus, colocou diante dos judeus, e era sem dúvida, era bem claro isso. Ele lhes disse que soltaria Jesus, que tinha achado inocente. Mas eles pedem o desordeiro, o homicida Barrabás. Até a esposa do governador lhe pediu para não se envolver com aquele homem inocente. Alguns pastores, eu já fiz essa pergunta, né? Se Jesus viesse hoje, né? Uma hipótese, claro. Como seria a reação do povo perante Jesus? Crucificariam ele talvez mais rápido ainda. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida nenhuma, meu irmão. Você percebe pelo como as pessoas escolhem seus próprios líderes, seus governantes. Você tem dúvida? Olha para o estado do mundo. Esse mundo está em trevas. E trevas tão densas que eu temo a sua alma está enveredada a elas. Nós temos que olhar, amados, como veremos no próximo verso, para o autor da vida. Nós temos que olhar para este, a qual mataram, mas era o santo e o justo de Deus. Verso 15. E matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunha. Amados, matastes o autor da vida. Não parece algo estranho? Matar o autor da vida? É justamente isso que as pessoas fazem. É justamente isso que eu temo você estar fazendo. Você ter o desfrute, você poder usufruir, beber de uma fonte inesgotável e viver em plenitude, mas estar escolhendo trevas. Estar gostando, estar amando as coisas pequenas deste mundo. Estar enveredado, estar agarrado com essas coisas que não são do autor da vida. Pelo contrário, entregaram e mataram ele. Nós somos chamados para vivermos em plenitude, irmãos. Nós somos chamados para vivermos com Cristo, que é o autor da vida. A acusação prossegue com um contraste ainda mais construído. Vós todos mataste o autor. Talvez a sua versão também esteja o príncipe da vida, correto? O príncipe da vida, a quem Deus ressuscitou dos mortos. Tem um debate em cima desse termo que é ambíguo, que vem de arquegon, que deve ser traduzido, pode ser traduzido tanto por autor como príncipe, então não tem problema, né, ser colocado. Porque os dois sentidos levam para um ponto só. Uma vez que o termo pode ter ambos significados, como aquele que conduz ao caminho da vida. Aquele que é o próprio caminho da vida. Jesus é visto como aquele que conduz a vida. Mas as pessoas querem homicida. Eles querem Barrabás. Barrabás era um homicida, irmãos. As pessoas, quando negam a Cristo, quando ouvem do Evangelho e continuam nas suas vidas pecaminosas, elas estão falando algo por detrás disso. Elas estão falando, eu amo o homicídio, eu amo a morte, eu amo e eu quero morrer. Ninguém vai ser condenado, chegar de surpresa lá. E falar, não. Todas elas saberão que elas negaram
todas elas reconhecerão que estarão lá porque elas quiseram. Um pastor antigo meu dizia que no inferno tem uma grande porta, isso está correto, não entre, mas a pessoa fica. Ninguém vai para o inferno desapercebido. Eles deliberadamente escolheram Barrabás, o homicida. Automaticamente eles escolheram a morte. Eles escolheram as trevas e rejeitaram o autor da vida. Que você pense nisso todas as vezes que você pecar. Que você pense que aquela escolha é uma escolha entre o autor da vida e entre o autor da morte, porque o salário do pecado é a morte. Que você pense claramente que o seu pecado não é um ato também sem consequência. Nós vemos o próprio Abrão colhendo cada gota, cada décimo, cada espacinho da consequência do seu pecado. E você acha que você vai passar impunemente? Você acha? Então clame a Deus, porque pode ter pecados que você ainda não tem a visão. Pode ter pecados na sua casa que você está sendo conivente. Pode ter pecados que você está querendo ser o cara legal na sua casa. Ah, não vou falar sobre isso, né? Porque vai dar problema. Não, você está pecando. Nós devemos olhar para o autor da vida. E o que é esse caminho da vida? O que é o caminho da vida? Eu pergunto aos irmãos. O que é caminhar nesse caminho que ele também diz que é estreito? O que é? É namorando com o mundo? É rejeitando a ele? É fazendo concessões? É querer ser o boa praça? É querer ser o cara legal? Não. É querer ser governado pelo autor da vida, por aquele que está à destra de Deus Pai, o santo e o justo. Ser crente, amados, é também fazer pequenas decisões dia após dia. Nós devemos buscar arrependimento todos os dias. Nós devemos buscar essa conversão todos os dias do nosso coração. Como Lutero disse, o miserável sabia nadar no batismo. E nós devemos buscar o santo e o justo, o autor da vida, todos os dias. Não existe espaço, irmãos, para queremos deliberadamente querer pecar. Devemos ter uma seriedade quanto a isso. Porque é uma escolha que fala muito bem se você estivesse presente com aqueles judeus para escolher entre Barrabás ou o autor da vida. Pare e pense nisso, meu irmão. Pare e pense nisso com temor. Verso 15. E matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Primeira parte eu já li. A quem Deus ressuscitou dos mortos, de que nós somos testemunhas. Um tema característico expresso pelos apóstolos Pedro e Paulo em seus sermões. Aparece na sequência: vós, povo judeu, mataste Jesus. Deus o ressuscitou dos mortos. E nós, apóstolos, somos testemunhas. Os apóstolos não dizem, não, nós somos o fundamento da igreja. Não, nós somos os super apóstolos. Eles, veja só, irmãos, como é interessante isso. Eles se identificam apenas com aquilo que o próprio Cristo falou que eles seriam. Lá no capítulo 1, se vocês lembrarem, o próprio Cristo disse que eles seriam testemunhas, correto? E tendo reunido eles, a partir do verso 4, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E nós sabemos, amados, lá no verso 8, olha só, mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Isso realmente se cumpriu. E sereis minhas? Isso é Cristo falando para eles. Essa é a identificação deles. É somente nisso que eles se limitam. Então, por que eles falam isso? Somos testemunhas deste. Porque a glória, nos olhos daqueles homens, devido ao milagre, estava vindo para eles. Não, nós somos só testemunha daquele que executa tudo. Olha que diferença, olha que contraste, olha que absurdo que é comparar com essas igrejas hoje, desses pastores, dessas pessoas que arrotam
egoísmo, e as pessoas ficam lá adulando, ficam lá reverenciando esses homens. Eu vejo aí, irmãos, essas igrejas, me dá um asco. Pastorzinho com bonezinho e bibibi. Aí você vai lá e fica lá e podcast, não sei o quê, Burncast. Meu irmão, que absurdo! Cadê a glória de Cristo? Cadê o esvaziar de si mesmo? Mas não, querem igreja para 5.000 pessoas, 10.000 pessoas. Para quê? Olha a diferença de um apóstolo de Cristo. Quem aqui pode ser maior do que o apóstolo de Cristo? Se é que eu posso dizer que eles são alguma coisa. Porque ele mesmo diz que é apenas testemunha. Não diferencia nada de nós. Que contraste! Que coisa absurda! Verso 16 e último. E pela fé em seu nome, fez o seu nome fortalecer a este homem que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Tem alguns pontos interessantes aqui. Primeiro, o agente da cura. A cura só aconteceu porque ele teve fé em seu nome. E ao mesmo tempo ele já diz que a fé não vem dele mesmo. Como muitas igrejas acreditam também. Muitas teologias. O homem tem que crer. O homem tem que, executar isso. A fé vem do homem, muitas igrejas falam, muitas teologias, correto? Não. Biblicamente falando, a fé que vem por ele. Por quem? Por Cristo. Tá? É pela fé no seu nome. Este versículo dá a resposta à pergunta sobre a origem da cura do verso 12. Porque ele diz, lá no verso 12, quando Pedro viu isso, ele respondeu ao povo, homens de Israel, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais seriamente para nós, como se por nós, nosso próprio poder ou santidade, fizéssemos este homem andar? Agora ele explica, ele responde a própria pergunta que ele lançou. Foi pela fé em seu nome. Qual o nome? O santo, o justo, o servo sofredor, aquele que foi glorificado por Deus, que ele já explicou aqui, todos os versos que percorremos até aqui. Esta é a forma de apontar para a pessoa de Cristo. Isto é, o nome de Cristo, ou o poder de Cristo, pela fé dos apóstolos nele, enquanto eles fizeram uso do seu nome, e disse, em nome de Jesus de Nazaré, que foi como efetuou a cura do coxo, não é, Gessé? Em nome de Jesus de Nazaré. É a fé neste nome que executa, que efetua, que concede a própria fé. Tudo vem dele. Lembra lá em Colossenses? Tudo subsiste nele. Ele tem supremacia sobre a criação e sobre a redenção. Aqui está a prova. Aqui está a prova para nós. Fez o seu nome fortalecer a este homem que vedes e conheceis. É o seu nome, a pessoa de Jesus que deu força às pernas deste homem. Foi a fé em Jesus Cristo que reconstruiu ali, fortaleceu os tendões, os músculos, porque pense num homem atrofiado desde criança, desde nascença, as perninhas devem ser aquelas perninhas finas. Amados, aquilo biologicamente seria impossível, precisava passar por alguma reestruturação, por algum fortalecimento que a fé no nome de Jesus Cristo restaurou. Foi o próprio Cristo que executou aquilo, mas para quê, irmãos? Para que esse discurso de Pedro pudesse ser pregado. Para que a glória de Cristo fosse colocada nele, apenas nele. Fez o seu nome fortalecer a este homem que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele, deu a este. Ou seja, a fé, como é colocada por Pedro, vem por meio de Jesus. Ela só é eficiente por intermédio dele, como se faz evidentemente na cura do homem coxo. Amados, a fé e o nome de Jesus são dois lados da mesma moeda. Porque a nossa fé tem um objeto. A fé tem que ser colocada nele, na sua autoridade, no seu poder, no que a palavra nos informa sobre ele.
Se a sua fé não está pautada apenas em Cristo, a sua fé é morta. Se você divide Cristo na sua fé é morta. Ou a nossa fé só tem um único Salvador, um único autor da vida, ou nós não temos nada. Não é você e mais Cristo. Não é alguma coisa e mais o autor da vida. Não, é unicamente o autor da vida. Veja as palavras de Pedro, ele coloca alguma coisa em outro. Até mesmo a própria fé, ele fala, a fé que por meio de Cristo. A fé que provém dele. Ou seja, é tudo pela graça. É tudo pela graça. Sim, a fé que vem dele. Na presença de todos vós está perfeita saúde. Esta perfeita saúde. Ou seja, eles viam aquele homem em perfeita saúde. E eu encerro dizendo que a fé verdadeira em Cristo Jesus restaura o homem por inteiro. Quando nós cremos em Cristo verdadeiramente, irmãos, quando nós bebemos desta fonte da vida, quando nós cremos no santo e no justo de Deus, a cura em nós, a regeneração, a restauração é por completo. Aquele que iniciou esta obra é fiel e justo para terminá-la. Amados, ele está trabalhando e esta obra, aos olhos de Deus, já está concluída. É o já e ainda não. É o que Paulo diz. Eu olho para o alvo. E as coisas que para trás ficaram, que fiquem para lá. Mas eu olho para o autor. Eu olho para o consumador. O autor de Hebreus também utiliza essas mesmas palavras. E que nós possamos depender exclusivamente de Cristo. Porque, coincidentemente ou não, Colossenses, qual é o ponto argumentativo de Paulo para rebater as heresias que falavam não comam, não bebam, façam isso, façam aquilo, para serem santos? Ele destaca justamente isto que Pedro está destacando. Se esse homem teve algum resultado aparente, que vocês conhecem ele, que vocês veem nele, é unicamente pelo autor da vida. Não somos nós somos só testemunhas. Nós falamos daquilo que ele faz. E é assim que vive o crente. É assim que nós buscamos ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que possamos temer cada dia mais o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?